Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos juntos, reunidos mais uma vez em torno da Palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2017, nesse dia de adoração, queremos também deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus, para que ela nos ajude a poder valorizar Jesus, que também está presente no Santíssimo Sacramento do altar, e assim poderemos então compreender os seus desígnios em nossa vida. O Evangelho de hoje proposto para a nossa reflexão é o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12, que vai nos narrar o seguinte: Jesus, então, com os seus discípulos, retirou-se em direção ao lago e uma grande multidão da Galiléia o seguia. Também veio a ele muita gente da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e até da região de Tiro e Sidônia, porque ouviram dizer quanta coisa ele fazia. Ele disse aos discípulos que providenciasse um barquinho para ele, a fim do que a multidão não o apertasse, pois, como tivesse curado a muitos, aqueles que tinham doenças se atiravam sobre ele para tocá-lo, e os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendeu, proibindo que manifestassem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, somos enriquecidos então pela liturgia de hoje, que nos convida a poder então compreender quem é a figura de Jesus. E assim, compreendendo quem é Jesus, porque é justamente essa a resposta que Marcos visa dar através do seu Evangelho. E assim então, nós poderemos, compreendendo quem é Jesus, assimilar também o seu projeto, que é de vida e de salvação. E o Evangelho de hoje, ele é claro para nós. Estamos acompanhando o decorrer desses dias Jesus, então, que vive um grande conflito diante das autoridades religiosas. Tanto que ele estava nas sinagogas, nos templos, ensinando. E agora, hoje, Jesus, então, muda. Ele sai desse campo porque ele percebe que não adianta tentar, então, ali, apresentar essa proposta, a novidade a qual ele veio trazer. Porque eles estão com o coração endurecido nos seus próprios interesses. E assim também muitas vezes nós estamos, preocupados com os nossos problemas, nossas dificuldades, não conseguimos assimilar a proposta de Jesus para a nossa vida. Quanto muito conseguimos enxergá-lo. Então é preciso estar atento, porque Deus se utiliza das mais variadas formas para poder então agir na nossa vida. E assim então, Jesus vai para territórios vizinhos, cidades vizinhas. Tanto que Marcos narra aí uma lista de cidades da redondeza ali, onde todas as pessoas, ouvindo dizer as maravilhas que Jesus então realizava, foram ao encontro dele. E aí está para nós a importância do testemunho, de falar das maravilhas de Deus. Porque é através desse testemunho que as pessoas, ouvindo, também vão buscar esse mesmo Deus, que continua a operar maravilhas nos dias de hoje. E assim então, Jesus, percebendo a grande multidão que o cerca, pede para os discípulos que providenciem um barquinho para ele, para que não sufoquem, não seja sufocado, melhor dizendo, pelas pessoas que estão ali cada vez mais se aproximando. E Jesus então vai curando a muitos, vai expulsando os demônios que, ao avistar Jesus, vão então professar a sua fé: Tu és o Filho de Deus. E Jesus, mais uma vez, repreende, impedindo de que eles contem quem é Jesus. O porquê disso? Porque Jesus não quer ser visto como um curandeiro. Jesus não quer ser visto como um milagreiro. Jesus não quer ser visto como aquele a qual nós recorremos somente no momento de dor e de sofrimento da nossa vida. Jesus quer ser conhecido como aquele que veio revelar a face do Pai com um projeto de vida e de salvação. E é por isso que ele repreende. E é interessante porque as pessoas não estão assimilando que Jesus, ele é o enviado do Pai. E assim então, meus queridos e amados irmãos, muitos irmãos também nos dias de hoje têm vivido dessa forma. Quantas pessoas nós conhecemos que vão migrando de igreja em igreja, E aqui não vou longe não, vou dentro da nossa própria Igreja Católica.
Pessoas que vão ali de missa de cura, de cerco de Jericó, nada contra esses eventos, pelo contrário, mas que não podemos ficar somente presos a isso. Tudo isso é importante para que nós possamos experimentar a ação de Deus na vida, mas é preciso assimilar todo o contexto, o projeto de Jesus, para que nós novamente não caiamos no erro do pecado, no sofrimento, na dor. É preciso converter-se. Então, muitas pessoas no dia de hoje também vivem dessa forma. E aí não conseguem ter esse encontro pessoal com Cristo, que transforma, muda a nossa vida. E aos poucos nós vamos assimilando o seu projeto e vamos então nos convertendo gradativamente. É assim que nós somos então convidados a experimentar esse Deus, que quer muito mais do que uma cura para nós, quer transcurar toda a nossa vida, toda a nossa existência. Mas para que isso se concretize é preciso se abrir à ação desse Deus. E é interessante porque a primeira leitura de hoje, extraído desse primeiro livro de Samuel, onde nós estamos acompanhando a figura de Saul e o rei Davi. Ou seja, essa transição que se dá do reinado de Saul para Davi. Davi, então, após derrotar o gigante Golias, ele volta, então, para Jerusalém. E ali, então, Saul começa a ouvir cânticos, porque o povo está exultando de alegria pela vitória, a qual, então, Davi proporcionou para o povo. E alguns começam a cantar, Davi matou 10.000, enquanto Saul apenas 1.000. E aquilo, então, atrai uma grande ira ao coração de Saul, que então fica com ciúmes e inveja. Ora, quem é Davi? Para eles dão 10.000, para mim apenas 1.000. E aquilo então infla o seu coração, enche de ódio o seu coração, e ele busca atentar contra a vida de Davi. Só que Jonatas, filho de Saul, ele então, que era grande amigo de Davi, ele ouvindo isso, ele vai alertar Davi. E Davi então, a princípio se esconde, e Jonatas diz, olha, amanhã eu vou estar com meu pai e vou então falar de você para ele. E realmente é o que faz Jonatas. Jonatas então conversa, tenta abrir os olhos, o coração de Saul, para que não então cometa um pecado atentando contra a vida de Davi. E ele promete que não vai atentar contra a vida de Davi. E é interessante, né, nós percebemos nessa leitura de hoje. Se alguém teria que ter raiva de Davi, se assim podemos dizer, seria Jonatas, porque ele seria o sucessor do trono de Saul. Mas não, ao contrário, Jonatas não está preocupado com isso. E aqui o autor também, com certeza, ele está fazendo essa transição de rei de Saul para Davi, tanto que o foco está justamente aí na ação de Davi. E assim então, queridos amados irmãos, também nos revela essa leitura que é a vontade de Deus realizando nas entrelinhas da história, mas diante também das dificuldades, das perseguições, das tribulações. E na nossa vida não é diferente. Deus também quer agir, mas muitas vezes tantas situações contrárias se colocam diante de nós que é preciso a perseverança, é preciso crescer na fé, para que assim possamos então esperar o tempo oportuno de Deus realizar as suas maravilhas em nós. É triste quando as pessoas de hoje, movidas, né, pela mentalidade desse mundo imediatista, querem as coisas, pedem as coisas para Deus, não para amanhã, mas para ontem, ou seja, para já, como no passe de mágica, como no estalar de dedos. E não é assim que Deus age. Deus tem o seu tempo para agir, para curar, para libertar, enquanto a nós devemos perseverar nesse caminho que muitas vezes não é fácil, é árduo, difícil, mas que a graça de Deus então, ela nos alcança, a nossa fé nos fortalece, ilumina a nossa caminhada e nos ajuda então a sofrer as demoras de Deus. E o salmista de hoje então nos convida a crescer nessa confiança em Deus. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que bom se nós pudéssemos então não somente rezar, mas viver esse salmo, crescendo nessa confiança em Deus. Nada pode assim nos abalar.
Seja qual for a adversidade, seja qual for o problema, nós permaneceremos firmes porque a nossa confiança está em Deus, Ele que é o Senhor de todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, venha fazer parte também dessa nossa família. Clique aqui em inscrever-se, também venha somar conosco. Ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho de Cristo alcance os corações de tantos irmãos que estão sedentos desse Deus de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.